Calma, pessoal, eu não tô com coronavírus. Tô aqui justamente para falar um pouco sobre a gripe espanhola de 1918, ou melhor, a gripe de 1918, que carrega a peste espanhola, mas não começou na Espanha. Eu me chamo Jaqueline Brizola, sou historiadora da saúde e da ciência e estudo doutorado aqui na Universidade de Valência, na Espanha, justamente no epicentro da crise. Como a ciência e os estudos históricos podem nos ajudar a pensar um pouco esse momento que nós estamos vivendo, essa grave crise sanitária que se apresenta no início do século XXI. Em primeiro lugar, é preciso estabelecer comparações, mas tendo sempre em conta a situação vivenciada naquele momento, no caso da gripe de 1918, quando a gente não tinha uma estrutura sanitária, nem um conhecimento a respeito dos agentes causais da epidemia tão aprofundado quanto se tem hoje. Em verdade, desde o século XIX nós sabemos que os micro-organismos atuam no adoecimento, mas essa informação não era difundida para toda a população como é hoje. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa ter muito claro. Nós temos muitas ferramentas para combater o coronavírus e precisamos usar o conhecimento acumulado até aqui para fazer isso. Mas e sobre as características da pandemia de 1918? Quantas pessoas ela atingiu? Quantas pessoas ela matou? Qual foi a gravidade daquela situação? Bom, um recente estudo publicado no jornal Emerging Infectious Disease, de autoria de Jeffrey Tobel e David Morris, intitulado Influenza, The Mother of Epidemics, ou seja, a mãe de todas as epidemias, nos mostrou que todas as outras epidemias de gripe que foram enfrentadas pelos seres humanos ao longo do século XX, agora no início do século XXI, elas têm a sua mãe genética na pandemia de 1918. O que quer dizer elas têm a sua mãe genética nessa epidemia? Todos os vírus que foram se desenvolveram a partir daquele vírus que era altamente letal. Então nós temos hoje, felizmente, uma vacina que é ministrada todos os invernos contra a gripe em decorrência dos conhecimentos que se acumularam a partir daquela grande pandemia, que matou de 50 a 80 milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso é realmente muita gente. Infectou 1/3 da população mundial em todos os continentes e criou uma situação de caos generalizado em muitos locais, inclusive no Brasil, onde existe uma taxa aí de mais ou menos, os historiadores estimam que mais ou menos 35 mil pessoas faleceram naquela ocasião no Brasil. Logo, a gente pode dizer, do pouco que a gente já conhece do coronavírus, que a letalidade do coronavírus é menor do que a letalidade da influenza, da epidemia de 1918, da gripe de 1918. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gripe de 1918 matava a população jovem adulta de forma muito rápida. Também gerava pneumonia, também gerava complicações respiratórias, mas causava um quadro agudo nas crianças e nos jovens, o que não acontece com o coronavírus. Isso não quer dizer que a gente pode sair da quarentena. Por quê? Porque embora a letalidade do coronavírus não seja tão alta quanto a letalidade da gripe de 1918, a força, a velocidade com que o coronavírus se manifesta e contagia um indivíduo após o outro é muito, muito rápida, né? A gente está vendo que a partir do que já aconteceu na China, do que está acontecendo na Espanha e na Itália, alguns números podem ser levantados para a gente entender um pouco essa epidemia. Evidente que depois que tudo isso passar, vai ter muitos estudos a respeito desse fenômeno, né? Mas já podemos dizer que o coronavírus vai atacar de forma especial os idosos e as pessoas com problemas prévios. Logo, se você, que não é grupo de risco, for contaminado, você vai ser um agente que vai contaminar uma pessoa do grupo de risco, uma pessoa idosa ou uma pessoa com problemas prévios. E isso não quer dizer que você, que é saudável, também não vai desenvolver, porque afinal de contas a gente conhece pouco da manifestação desse vírus. É importante que se coloque isso, porque as pessoas têm uma ideia
muito baseada em notícias que chegam o tempo todo e que às vezes não tem nenhum respaldo científico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo a gente vai falar um pouco sobre a terrível varíola, que matava 1/3 das pessoas que infectava e que foi um grande problema sanitário ao longo dos séculos. Um grande abraço!